Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia, gente querida! Muita paz, saúde e alegria para você. Seja um dia realmente de grandes realizações. Estamos na nossa série de Eclesiastes, né? E hoje é o capítulo 10. Então fique atento, ouça bem essa reflexão para que o teu dia seja um dos melhores aí da sua semana. E falando nisso, estamos aí se aproximando aí mais do final de semana e eu quero convidar você a estar conosco neste próximo domingo. Nesse próximo domingo às 9h30 da manhã. E domingo vai fechar o mês, não é isso mesmo? Pois é, domingo agora, dia 30 de novembro. Eu quero convidar você a estar conosco neste domingo às 9h30 da manhã, exclusivamente nesse horário, às 9h30 da manhã no presencial em Curitiba, nesse endereço, Hotel Estação Express. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Mais informações no nosso Instagram, Agindo Deus Quem Impedirá. Vem com a gente, a entrada é franca, você é muito bem-vindo no Agir de Deus no presencial, neste próximo domingo, às 9h30 da manhã. Muito bem, gente, vamos então para o assunto do dia. Estamos aqui com a Bíblia aberta em Eclesiastes capítulo 10. Lembrando que o ideal é você ler na sua Bíblia o capítulo todo, porque aqui a gente compartilha um resumo, uma instrução espiritual, ok? Que eu denomino aqui as pérolas de sabedoria. E a mensagem de hoje, vamos colocar um tema: a sabedoria que previne quedas. A sabedoria que previne quedas. Eclesiastes 10 é um capítulo onde Salomão contrasta a sabedoria e a insensatez, mostrando como pequenas atitudes podem produzir grandes consequências, tanto boas quanto ruins. Ele revela que a sabedoria não é vista apenas em grandes discursos, mas principalmente em pequenas decisões diárias. Então ele diz assim, Eclesiastes 10, do 1 ao 3, que pequenas atitudes que produzem grandes feitos. Ou seja, ele diz assim, assim como a mosca morta estraga o perfume, uma pequena tolice pode comprometer anos de construção. Ele também diz que a sabedoria é percebida no coração e no caminho. O sábio anda na direção certa. O tolo se denuncia até quando fala. Aí ele faz aqui algumas aplicações. Primeiro, pequenas concessões, pequenos pecados, pequenos descuidos podem arruinar grandes coisas. Então, a sabedoria, saber dizer não no momento certo. Depois ele diz sobre a sabedoria em meio às tensões da vida. Ele diz, se o governante se irar contra você, não abandone o seu posto. A sabedoria mantém a calma e permanece firme. Salomão nota que absurdos da vida, como tipo escravos a cavalo, príncipes caminhando, injustiças e inversões acontecem, não perca sua paz, ele está nos dizendo. Então, meu amado, quando injustiças acontecem, a sabedoria não reage por impulso, mas permanece estável diante de Deus. E a gente está vendo aí no mundo tantas injustiças, no mundo todo e no Brasil, então nem se fala, não é mesmo? Então, e quando a injustiça é contra a gente, contra você? Então você tem que aprender e entender que a sabedoria não reage por impulso, mas permanece estável diante de Deus. Depois ele vem com cuidado com as armadilhas preparadas por nós mesmos. Ele diz assim, quem cava um poço pode cair nele. Quem derruba um muro pode ser picado por uma cobra.
quem racha lenha pode se ferir. Interessante isso aqui, né? Toda ação descuidada tem um risco embutido. É o que ele está ensinando para nós. O machado sem corte exige mais força. O que ele está dizendo? Falta de preparo gera desgaste. Quem sabe, amigo, amiga, vamos trazer aqui para o campo profissional dos seus negócios, né? Se você não tem preparo naquilo que você faz, vai gerar um desgaste. Então, muitos desgastes que nós sofremos, às vezes é falta de preparo. Por isso que ele utiliza o machado. Ele está dizendo, o machado sem corte exige mais força. Me vem à mente agora algumas cenas da minha infância. Eu morei por um tempo com os meus avós e a família o meu avô tinha vários filhos, eles moravam num sítio e ele cultivava ali café, arroz, feijão, né? Vários tipos na agricultura, né? Então, eu cresci vendo algumas cenas, e naquela época as ferramentas eram tudo manuais, né? Não é como hoje, na tecnologia, hoje tem, né, maquinários sofisticados, né? Mas na época era tudo mais manual. E eu me lembro que o meu querido vovô, ele justamente chegava à tarde, quando ele chegava em casa, ao pôr do sol, ele tinha enxada, ele tinha ali foice, alguns objetos que ele usava na época, e ele limpava, lixava, né? Ele passava uma lixa limpando ali, porque no dia seguinte, quando ele ia para o trabalho novamente, ele estava com as ferramentas afiadas, né, para aquele trabalho. Então é isso. Então ele cuidava bem das ferramentas, e aí o trabalho dele era mais fácil, porque tinha um bom corte, tanto ali a foice, são ferramentas da época na agricultura, entendeu? Então é isso, então você também tem que ver isso. Quem sabe você está tendo um desgaste profissional, um desgaste nos seus negócios por falta de preparo. Então pense nisso e leve essa palavra nesta área para você, principalmente se você já está me ouvindo logo pela manhã. Então é uma maneira de você afiar aí a sua área profissional aí e melhorar para que você tenha menos desgaste, tá certo? Então ele está dizendo o seguinte: a sabedoria é prudente, se prepara, pensa antes de agir e afia o machado da vida. Ou seja, quais são as ferramentas para nós cristãos? Oração, ler as escrituras ou estudar a palavra de Deus, disciplina, caráter. Isso aqui são ferramentas importantíssimas que nós devemos cuidar da oração, nosso diálogo com Deus, nossos pedidos, nossos agradecimentos também, né? O estudo, a leitura da palavra. E você que me acompanha aqui semana após semana, certamente está sendo afiado por Deus, né? Está sendo trabalhado aqui com esses ensinamentos. E eu fico feliz que a gente recebe informações de algumas pessoas que comentam: pastor, tem sido bênção, pastor, tem sido edificado com essas instruções, tenho sido realmente tido sabedoria para fazer certas coisas. Por quê? O que a gente passa aqui são informações das escrituras, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E assim junto a gente vai caminhando de fé em fé, de glória em glória, né? Depois ele vem aqui nos versos 10, o capítulo 10, dos versos 12 ao 15, ele fala a diferença entre palavras sábias e palavras tolas. Ele diz: as palavras do sábio são agradáveis. Olha que legal. As palavras do sábio são agradáveis. As do tolo começam em tolice e terminam em loucura. O tolo fala demais, promete demais e entende de menos. Então veja aí se você não está tendo uma vida de tolo. Acredito que não. Preste atenção. Ele está dizendo que o tolo fala demais, promete demais e entende de menos, né? Traduzindo, fala muito, mas na prática não rende nada, né? Esse é o tolo. Mas o sábio não. As palavras do sábio são agradáveis, né? Então, uma aplicação aqui bem objetiva. Palavras revelam o coração. A sabedoria fala com graça. A tolice destrói com as próprias palavras. Depois ele diz no verso 16 ao 20, a sabedoria para liderar e administrar a vida. Ele diz assim: ai da terra cujo rei é imaturo, feliz a terra com líderes
responsáveis. Nossa, isso aqui é muito interessante, hein, gente? Nos dias atuais, né? Feliz a terra com líderes responsáveis. Então, uma liderança irresponsável, isso em todas as áreas de liderança, é uma tragédia. A gente está vendo aí o que está acontecendo aí no mundo e no Brasil, né, gente? Então, liderança que não tem sabedoria, aí sobra para todo mundo, né? Mas ele está dizendo também, Salomão, preguiça faz o teto cair. O dinheiro é útil, mas não substitui sabedoria. E ele diz também, cuidado com o que você fala, até paredes têm ouvidos. Aí ele faz uma aplicação aqui. Sabedoria gera responsabilidade, moderação e vigilância. A vida desmorona quando administrada com preguiça, desordem ou falta de visão. Então, a sabedoria não é apenas falar bonito, mas agir com prudência, controlar reações, prevenir erros, evitar tolices pequenas e administrar bem o que Deus nos deu. Vamos contar aqui uma ilustração para a gente orar. A vela e o vento. Conta-se que um viajante caminhava durante a noite, segurando uma pequena vela para iluminar o caminho. Um outro homem o encontrou e zombou. Para que essa vela tão fraca? O vento vai apagá-la. Isso não ilumina nada. O viajante respondeu, talvez ela seja pequena, mas sem ela eu tropeço. Sem ela deixo de ver buracos, raízes, pedras. Ela não ilumina tudo, mas ilumina o suficiente para eu não cair. A vela realmente era pequena, mas impedia grandes acidentes. Vamos fazer uma aplicação. A sabedoria pode parecer simples, às vezes até pequena, mas evita quedas enormes. Assim como uma pequena luz previne um grande tombo, pequenas atitudes de sabedoria preservam grandes áreas da nossa vida. Então, meu querido e minha querida, a sabedoria não se mostra no tamanho dos feitos, mas na quantidade de quedas que ela te impede de ter. Querido Deus e Pai, Deus da sabedoria, nos ilumina no dia de hoje, nos dando sabedoria, graça e capacidade para fazermos o nosso melhor e que em tudo o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado através de nossas vidas. Senhor, abençoa cada ouvinte, cada pedido de oração e cada necessidade deles. Que tua graça e favor venha sobre todos e tenhamos um dia de excelência e produtivo em nome de Jesus. Amados, se você quer me acompanhar numa rede social, eu indico PR Edson Nogueira no Instagram. Lá no Instagram, PR Edson Nogueira. Um grande abraço e até a próxima. Você que se identifica com nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Meus queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês do meu e-book. Eu escrevi um e-book e é um livro eletrônico e eu desejo muito que você tenha um exemplar desse e-book para você. Ele pode te ajudar. Vou dar uma dica aqui desse e-book. Ele fala algo sobre estabelecer metas alinhadas com a fé. Talvez você tenha bons projetos, mas está um pouco desalinhado. Esse capítulo vai falar sobre isso. Fala da importância de você apresentar a Deus, orar pelos seus negócios regularmente, você ler a palavra de Deus. Fala também sobre a importância de você praticar a integridade, de você construir bons relacionamentos sólidos, ser uma pessoa generosa. Na realidade, esse e-book ele tem um título, Negócios com Deus. E ele diz o seguinte, justamente como a fé pode guiar sua jornada rumo à sua vitória ou ao seu sucesso. Fala também sobre a importância de você usar o talento que Deus deu para você e você usar o seu talento. Então, esse e-book vai te ajudar muito. Se você tem interesse, entra nesse site aqui, negócioscomdeus.com.br. negócioscomdeus.com.br. Entrou nesse site, você vai dar uma lida ali. Por aquilo que você vai ler nesse site,
você já vai ter uma noção do livro, aí você pode adquirir e você vai ser muito abençoado e você vai abençoar também as nossas vidas aqui. Contamos com o seu apoio, porque Negócios com Deus vai falar de algo que vai te dar direção, orientação, vai falar também sobre a importância de você manter um equilíbrio vida e trabalho. Está aqui do meu lado a pastora Eva, que é minha esposa, somos casados há 35 anos e ela vai falar breves palavras da importância de você ter o e-book aí no seu celular, no seu notebook, no seu tablet. A vida e trabalho, ela te ajuda a alinhar com Deus e se inspirando na palavra de Deus, para você não ficar estressado, desorganizado, infeliz naquilo que você está realizando. A pastora Eva também é terapeuta e ela tem uma carteira de clientes que eu atendo diariamente, para que isso não te leve a um estresse, mas uma pessoa que fica exausta diante de tantas atividades. Você precisa se organizar. Eu convido você a ler esse e-book, Negócios com Deus. Isso é Negócios com Deus, sabe por quê? Porque Deus quer participar de todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe e terminou o programa aqui? Vai lá no site negócioscomdeus.com.br e dá uma olhadinha lá, vai ser bênção para você. Deus te abençoe!